Ô Bosco, ontem nós falamos, mostramos aqui mensagens do senador Sérgio Moro, que foram flagradas, né, pelo Breno Carvalho, um repórter fotográfico, colega nosso ali do Congresso Nacional, e aí ele usa uma expressão lá, estava falando com o mestrão, né, que era a pessoa que ele estava interagindo. E aí depois a imprensa foi a fundo e descobriu que é Rafael Travassos Magalhães, que trabalha no gabinete do ex-juiz da Lava Jato e antes foi funcionário do deputado estadual Ricardo Arruda, no Paraná. Rafael é mencionado no Estado numa investigação por suspeita de rachadinha. De acordo com o portal do Senado, ele está num cargo ativo junto a Moro e recebeu salário de R$ 17.000 em novembro. Desde os tempos em que trabalhava com Arruda, Magalhães já era conhecido como mestrão, por chamar todo mundo de mestre. Isso é só um detalhe, uma curiosidade. Aí esse episódio dessa troca de mensagens fez com que, segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, o ex-presidente Jair Bolsonaro, viu, Bosco, avaliar que Moro perdeu apoio do eleitorado de direita depois de ser flagrado recebendo orientações para não declarar voto em Flávio Dino para o STF. Moro também foi criticado na sabatina por ter dado um abraço caloroso no indicado de Lula para o Supremo. Então agora o ex-presidente Jair Bolsonaro deu para fazer avaliações e acha que o Sérgio Moro aqui perde pontos com o seu eleitorado de direita. O que você vê, o que você pensa sobre isso, Bosco? Olha, essa avaliação do Bolsonaro, ela tem algum fundo de verdade, porque, embora seja muito também uma espécie de. Assim, o Bolsonaro está saboreando também esse declínio do Moro, né? O que confirma o que eu disse aqui há pouco, né? O Moro conseguiu ter uma unanimidade contra ele, né? De aliados do governo ao qual ele serviu e de todo o Congresso Nacional, porque ele condenou, não foi o Lula, da forma como a Lava Jato foi conduzida, ele condenou a política, né? E todas as práticas que ele condenou como juiz, ele agora se depara com elas, porque, por exemplo, você falou que é um detalhe, essa coisa do mestrão, né? É, está sendo acusado de rachadinha, ser um homem investigado e tudo, e estar num cargo no legislativo no gabinete do Moro. Quer dizer, não houve qualquer preocupação então do juiz, ou fez vistas grossas, o ex-juiz, a uma pessoa que não tem ficha limpa. Ficha limpa no contexto político, não é? Então, é claro que o Moro é um defensor da lei da ficha limpa, né? Mas ele, no seu território, no seu quintal, isso não prevaleceu, né? Então, o que seria um mero detalhe, Afonso, passa a ter um peso, porque ele não julga os seus como ele julga os que ele considera adversários. Então, tudo isso está dando forma a esse personagem político que está definitivamente inserido na história da política brasileira, de uma forma negativa. Mas não deixa de ser um curso, uma biografia que segue um curso muito errático e muito didático ao mesmo tempo, né? A política, ela foi sempre teve os outsiders que se elegeram, ou construíram biografias condenando a política, né? Generalizando comportamentos, né? Sem considerar os contextos, né? O Caixa 2, por exemplo, ele era um efeito dos financiamentos privados de campanha, né? Em algum momento, isso foi proibido pelo STF, não há mais financiamento privado. E hoje nós nos queixamos aqui dos gastos que temos como contribuinte para abastecer o chamado fundo eleitoral, né? Mas ele vem se mostrar, essa decisão de proibir financiamento privado, que eu mesmo tive dúvidas no passado se era saudável. Eu achava que você poderia exercer uma fiscalização rígida e severa, né, em manter o financiamento privado e poupar o contribuinte dessa despesa. Mas, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, para o caso da Braskem, Afonso, a gente vê se foi uma decisão acertada. Por quê? Por que a Braskem ficou tantos anos com esse investimento em Alagoas, né?
sem ser incomodada, apesar de os sinais dessa tragédia urbana já tivessem claros em 2016, por exemplo. Né? Muito antes disso, a Braskem entrou em Alagoas com esse projeto em 79. Né? Já na década de 80 havia alertas de especialistas sobre essa questão de o projeto ter sido implantado sobre uma falha geológica. Né? Mas isso ficou 79, 80, 85, 86, atravessou a Constituinte, seguiu o seu caminho, e hoje estamos aí vendo. Em 2018 houve o primeiro abalo de terreno, 2 pontos alguma coisa na escala Richter, não é pouco, né? E mesmo assim, só em 2019, um ano depois, é que a empresa suspendeu as atividades nessas minas. E por que eu estou falando dessa história aqui que parece que eu estou trazendo um assunto estranho? Não é estranho. Possivelmente a Braskem nunca foi incomodada, porque a Braskem era uma financiadora de campanha. Né? E, de certa forma, deve ter ficado blindada, né, de investigações ou de ser incomodada, né, porque ela tinha financiado vários políticos no estado de Alagoas e em outros pontos do país, financiado campanhas. Então você não incomoda o financiador. Né? Então você vê que esse financiamento privado tem muitos males. Né? E o Sérgio Moro não considerou o contexto histórico disso. O cara fez caixa 2 lá atrás, R$100 mil, 50, ele não dava nenhum atenuante para isso e ainda discordava da legislação eleitoral, querendo levar isso para o contexto penal. Né? O curso dos acontecimentos mostrou como é que se conserta isso. Né? Você dá consequência legal àquilo, que é uma consequência eleitoral, e você elimina o sistema de financiamento privado. Pronto. Né? Mas ele fez toda uma carga contra isso, tratando réus de Caixa 2, dando a eles um tratamento penal, que a lei não permite. Tratamento penal na ênfase, na oratória de condenação da prática como um crime de proporção muito maior do que ele tinha. Não é? Então, tudo isso mostra como ele politizou o trabalho dele. Então, agora ele se vê nessas circunstâncias. Não é? É uma lição para todo mundo isso, porque você não pode pretender resolver os males do país na marra, usando a lei, usando expedientes ilegais para, teoricamente, produzir justiça, né? Porque, guardadas as proporções, isso é análogo ao que nós estamos vendo no Rio. As pessoas de Copacabana formando milícias para combater, fazer justiça contra os assaltantes e os bandidos. Né? A justiça com as próprias mãos. Na verdade, as milícias que hoje infernizam o Rio de Janeiro, né, que tem territórios sob seu domínio, que enfrentam o Estado, né, elas têm também esse fundamento que orientou e que motivou a Lava Jato, ou seja, vamos fazer justiça independente do texto legal. Né? Então, tudo isso está tendo consequência agora para o Moro. Pois é. Bolsa, os comentários da nossa audiência. André T.A. O mestrão lá do celular do Moro, que responde por rachadinha, herói contra a corrupção, coloca ele. Valdemar Brandineto, falta um bom conselheiro político ao Moro, tipo um Bosco para o canal My News. Olha aí. O Andrielo Júnior, até o Dallagnol é inteligente. No momento em que Moro escolhe atirar contra tudo contra Bolsonaro, atravessou o Rubicão e tentou voltar atrás, nunca mais terá aliados. O Otero Antônio, concordo plenamente, pois ele tem que ser caçado para que outros políticos jamais façam isso.